bom, e vou te falar uma coisa, e o nível de bondade que você conhece, ele ainda é muito mais. Amém. Glória a Deus. A gente vai revisar algumas coisas essa noite. Quem estava aqui de manhã, quem não estava e assistiu, pois assista. Quem não assistiu, bem, nós falamos hoje de manhã sobre como você vencer as batalhas internas. E esta noite o tema da mensagem é como um jogo. Eu vou tratar alguns assuntos. O que nós estamos crescendo, amém, gente? Final do mês de agosto, eu acho que foi um dos meses mais longos desse ano. Rápido. Hoje é 62 de agosto. Longo, gente, longo. Você achou rápido? Não foi? Rose disse que achou rápido. O quê? Foi, no início de agosto acelerou, não é? Quando chegou no dia 15 que você pagou tudo, no dia 20 parecia que era dia 40 de agosto já. Misericórdia. Mas estamos entrando em setembro, o mês das flores. Ou seja, irmãos, setembro carrega consigo uma nova estação. Fique pronto para uma nova temporada na sua vida. Você crê e recebe isso? Glória a Deus. Só abaixa um tiquinho. Glória a Deus. Vamos. Abre comigo sua Bíblia, por favor. Em Romanos 1, versículo 19. Deus é bom. Ô irmão, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Você achou? Que diz: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Próximo versículo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Pai amado, nós queremos te agradecer essa noite, Senhor. Que privilégio para nós podermos sentar para ouvir a tua palavra. Senhor, nós não queremos te conhecer apenas de ouvir falar. Nós queremos continuar te conhecendo por caminhar contigo, Senhor, por aprender de ti e por provar a tua bondade e a tua fidelidade e o poder da sua palavra. Eu oro pelos teus filhos que estão aqui essa noite, que eles possam ser alcançados por aquilo que o Senhor tem, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu oro para que a unção nessa noite arrebente todo jugo, todo agrilhão na mente, tudo que tenha vindo para tentar atingir de alguma forma considerável para que teu povo pare. Ninguém vai parar. Eles avançarão para cumprir o teu plano, Senhor. Eu te louvo por espírito de sabedoria e de entendimento essa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma confissão de fé? Pega sua Bíblia aí, seu celular, seu tablet, seu notebook, o que você quiser. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, e eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso. Nessa noite, os meus ouvidos estão prontos, os meus olhos atentos, a minha mente e coração receptiva para receber da poderosa, da indestrutível, da inabalável palavra de Deus. E a partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Eu comecei aqui com esse texto de Romanos, capítulo 1, irmãos, que eu queria colocar algumas coisas importantes aqui. Eu tô achando aqui escuro, viu? No início criou Deus os céus e a terra. Eu estava meditando sobre esse texto. De manhã eu preguei sobre como vencer as batalhas por dentro.
E eu tenho revisitado essa última semana esse conteúdo que eu tenho escrito já há algum tempinho sobre as questões das batalhas. Irmãos, eu não sei você, mas eu enfrento batalhas. Mais alguém? Ninguém, porque tem irmão que parece que é anjo, não enfrenta nada. E deixa eu falar uma coisa pra você: pessoas que não enfrentam de fato tempestades ou aflições, ela pode estar correndo dois perigos. Ela de fato pode ter parado de viver, porque alguém que não enfrenta a batalha é alguém que parou de viver, ou ela ficou estacionada na mediocridade. Porque a mediocridade também nos coloca nesse lugar e não provarmos de desafios. Porque alguém que prova que desafio é alguém que está em constante movimento. Amém? E o que é que nós precisamos entender como igreja do Senhor? Nós temos um adversário. Esse adversário, na realidade, em Cristo já está derrotado. O diabo já está derrotado. Amém? Só que entenda o seguinte: o diabo não está convencido que ele é derrotado. De manhã eu até falei sobre isso aqui. Para o diabo é muito mais importante vencer você através do que você pensa, do que armar uma emboscada de morte contra você. Para o diabo é muito mais proveitoso que ele tente desgastar a sua expectativa de que Deus é poderoso. Para o diabo é muito mais valioso fazer você perder o brilho nos olhos de que fé funciona, do que você sair da igreja e ir para o mundo. E é aqui que nós precisamos entender que nós devemos amadurecer nessa compreensão e nesse entendimento. Irmãos, correr no Espírito é muito bom, cair na unção é maravilhoso. Eu amo os cultos onde o mover de Deus opera, a gente fica pentecostal. Eu sou apaixonado pelo mover do Espírito Santo. Mas irmãos, o mover do Espírito é o bônus. O mover do Espírito é a parte essencial que comunica a vida de uma igreja. A igreja está viva porque tem mover do Espírito Santo. Porque a gente marcha, corre, dá helicóptero, cambalhota. Amo ver os irmãos no fogo do Espírito. Hoje de manhã aqui a gente estava aqui na unção do louvor, subi, aí tinha alguém na unção com os cabelos estavam voando lá atrás. Eu disse: eita, pega Jeová. Amo demais isso. Você tem noção? Eu sonho com manto 24 horas. De ontem para hoje eu sonhei que eu estava num culto e tinha alguém cantando uma música de fogo. E eu subi e disse assim: dance agora a palavra da fé. E os irmãos rodando. Eu acordei hoje de manhã e disse: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Irmãos, o mover do Espírito é uma delícia. Amém? Mas por que nós vemos irmãos que continuam se movendo no Espírito por fora e não são movidos por dentro? Porque está faltando nessas pessoas firmeza doutrinária, clareza do que está escrito, segurar a palavra. Você não vai vencer o diabo rodando na unção. Oh glória. Você vai ter que me amar hoje. E você não vai vencer o diabo rodando no Espírito. E isso tem o seu lugar. Amém? Você vai vencer o diabo falando a palavra. O que vai repreender o diabo é a palavra. O que vai alimentar a sua consciência é a palavra. O que vai lhe manter firme? A palavra. O que vai lhe manter curado? A palavra. Por que eu estou falando sobre isso aqui, irmãos? Porque eu costumo ver ainda que tem irmãos que vivem a vida penosa no reino de Deus, padecendo. Tem pessoas que vivem a vida parecendo que Deus não está olhando para elas. E irmãos, e eu fico me perguntando: você precisa revisitar as escrituras, porque a Bíblia diz, olha o que está escrito aqui: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido observados claramente. Você consegue olhar para o vento e crer que foi Deus que criou isso? Você consegue olhar para a lua e ver que a lua está lá no mesmo lugar? Do dia que Deus criou a lua, qual foi o dia que disse que a lua ia cair? A palavra está sustentando a lua, o sol, as estrelas. E olha o que o texto diz aqui: isso é manifestação invisível da natureza divina, do poder de Deus. Isso pode ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado. Tudo que foi criado expressa a bondade de Deus. Porque, irmãos, acordar pela manhã e o sol ser responsável em dar vitaminas para o teu corpo é bondade de Deus.
corpo apagar e acorda de manhã revigorado? Deus. A melhor forma que Deus encontrou de carregar este celular, chamado teu corpo, é com sono. E isso é o quê? Atributo da bondade de Deus expressa. Só que as pessoas se acostumaram naquela cultura de serem tão murmuradoras, reclamonas, rabugentas, que infelizmente elas saem desse lugar de prestar atenção de como Deus é tão bom, e elas começam a atribuir fatos da sua vida de que Deus não é tão bom com elas assim. Deus não faz acepção de filhos. Todos os filhos têm acesso ao mesmo reino, ao mesmo Pai, à mesma justiça, à mesma graça, ao mesmo sangue derramado. A diferença é que alguns pegam esta realidade e andam com ela, outros pegam ela e colocam no guarda-roupa. O evangelho não foi criado para ser um monumento na tua vida. O evangelho é para estar em movimento no teu coração. Aleluia. Eu acho que hoje não vai ter muito glória. A gente vai apertar um pouquinho mais. Oh, glória. Abre comigo em Romanos 10, versículo 13. Até chegar aqui onde eu quero. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Já pensou em desistir alguma vez? Que bom, porque de manhã os irmãos parecia que era tudo anjo. Alguém precisa desistir? O pessoal diz assim: eu não vou dar o braço a torcer. Todo mundo já pensou, até eu já pensei. Mas irmãos, o que é que não lhe faz desistir? Claro que tem vários fatores. Alguns podem falar assim: não, o que não me faz desistir é a minha família, é os meus filhos, é o meu relacionamento, é a pessoas que eu amo tanto. Mas irmãos, na verdade, você não desistiu, porque existe graça que lhe sustenta. Oh irmãos, não é pelos teus filhos, não é pelo teu casamento. Há tantas pessoas que com casamentos tão bons e tiraram a vida, com filhos tão preciosos e acabaram com a sua história. O que lhe sustenta é graça. A graça de Deus, que vai além da sua compreensão humana, é o que fortalece você. Não só fortalece, capacita você para continuar de pé. Então quando alguém te perguntar assim: ô irmão, como é que vai, irmão? Para de falar assim: eu estou pela graça, sem compreender, porque às vezes temos o costume, e os cristãos têm uma mania de reproduzir ditados populares que outros crentes criaram sem compreensão bíblica. Pastor, como assim? Porque não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Isso não está na Bíblia. Ah, porque quem trabalha Deus ajuda. Não está na Bíblia. Faça por ti. Está vendo que vocês sabem? Não está na Bíblia. Quem criou isso, pelo amor de Deus? Não está. E a gente tem um costume de reproduzir tudo, porque o ser humano vive baseado em influência. Você pode falar assim: não, eu me domino. Duvido. Domina nada. A roupa que você usa hoje é uma tendência que antes não era, agora é. E você só usa porque tem para comprar. E quando para de ser tendência, ela some do mercado. Então você não manda em você. Você é influenciado por alguém. Mas por que nós costumamos a se deixar ser influenciado por tudo aquilo que nós podemos ver e tocar, e não deixamos o mais precioso nos influenciar, que é a palavra de Deus? Porque um crente influenciado pela palavra de Deus, ele não vai andar segundo o curso desse mundo. Ele vai se chamar de louco mesmo. Ele vai ser colocado naquele lugar de alguém que está sonhando demais. Mas não é sonho demais, é fé demais. Há uma diferença muito grande de alguém que tem expectativa em si mesmo e alguém que está crendo a partir do que a Bíblia diz. Irmãos, se você chegar para mim e dizer assim: mas pastor, eu não acredito que Deus pode fazer um milagre, eu vou te falar: eu já vi o suficiente para dizer: Deus faz. Amém? É igual você falar para alguém: ah, mas eu não acredito que vai se resolver meu problema. Você falar isso para alguém que já teve
problemas resolvidos, ela vai lhe falar: irmão, senta aqui, eu vou lhe contar como Deus resolveu os meus. Amém? Então o que nós precisamos entender, irmãos? Nessa caminhada no cristianismo, dentro do evangelho, essa vida no evangelho não era para ser ruim. Tem irmãos que às vezes impedem que familiares sejam alcançados pelo evangelho, porque passam a impressão de que o evangelho é difícil, só luta, só prova. A cara já tá, parece que veio de um ringue. Como é que tá? Peleja. Tava ali matando o diabo. Guerra é guerra. Você não conhece ninguém assim, irmãos? Trata o evangelho como se fosse tão penoso. Deixa eu falar uma coisa para você: o evangelho não é penoso. Jesus falou que aquele que encontrasse ele acharia descanso. O evangelho não é penoso. O que é penoso é você não querer abrir mão do que tem que ser deixado para trás. E é isso que mexe com você. É isso que dói na tua carne. É isso que dói na gente. Abrir mão daquilo que passou. Abrir mão dos pesos do passado. Eu falei isso de manhã. Quem você era já foi. Você agora é nova criatura. E o diabo vai tentar insistentemente de dizer que isso não é verdade. Irmãos, o diabo é o maior desencorajador da história. O diabo ganha em desencorajar. Ele vai lucrar muito falando para você: não vai dar certo, Deus não está nisso não, não vai funcionar. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve sobre a importância de você permanecer firme. Firmeza determinará os próximos passos da tua vida. De repente você entrou aqui nesse culto essa noite, orando por algumas decisões que você tem que tomar. E o que você precisa hoje é de palavra para entender que a firmeza no meio do caminho é mais importante que as vitórias. Por quê? Eu falei sobre isso de manhã. Os troféus do que nós vencemos faz com que as pessoas comemorem conosco. Mas um dia elas vão nos esquecer, porque elas só participaram da vitória. Mas o que foi vencido por dentro pela firmeza pode não ter nenhum troféu do lado de fora, mas tem história. Aleluia. Irmãos, eu não sei como foi que você entrou aqui essa noite, mas eu quero te animar: você é vitorioso. Porque de repente ninguém sabe o que é que você vence por dentro, mas você está aqui, irmãos. Você está aqui. Para de reclamar do que não tem e agradece pelo que tem. Você está aqui, está vivo, cheio de graça, guardado, perdoado, lavado pelo sangue. Você está aqui. Aí tem irmão que parece aquele cachorro do Muttley. Só reclama. É óbvio que as coisas vão parar de funcionar para você. E 1 Pedro, eu li Romanos 10, gente, foi sem querer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Então Deus não faz essa acepção de filhos. Todos os filhos têm direito de participar da mesma mesa. É muito comum, eu creio que hoje não mais, mas era muito comum que as famílias mais tradicionais antigas tivessem filhos prediletos. É ou não é? E na casa, se tivesse mais de um filho, alguém sempre diria que o outro era adotado. Não é? Era uma luta, viu? Misericórdia. Só que, irmãos, um exemplo, lá em casa não tinha essa história não, de filho predileto não. Se um tivesse que apanhar e os outros dois dessem risada, apanhava os três. Lá em casa a ordem era essa: eu vou bater no seu irmão. E aí Maxon ficava dando risada, ele apanhava. Minha irmã se risse, tinha nada a ver, pau por cima da cara, pá, plá, plá. Não ria. Nós crescemos entendendo que filhos têm participação do mesmo nível.
Às vezes ficamos impedidos de receber de Deus a sua plenitude de poder para nós, porque nós queremos medir Deus em relacionamento do mesmo jeito que fomos medidos aqui na terra, em um relacionamento entre pai e filho terreno. A paternidade de Deus, ela ultrapassa a paternidade humana que você teve ou que você não teve. Deus é um verdadeiro pai, e Ele é um bom pai, e você precisa desejar desfrutar desse lugar. Vamos lá comigo para 1 Pedro 5,8. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, vosso amigo, o diabo, vosso parente, não é não, gente? O diabo, vosso primo, meio irmão. Tá vendo que quando a gente fala sobre o diabo, ninguém recebe o título diabo, mas acaba recebendo resquício do que ele lança. Porque a partir do momento que você para de confiar em Deus quando está preocupado e passar a pensar do que não aconteceu ainda, você está pegando o resquício do diabo, porque preocupação é pecado. Se preocupar, irmãos, é pensar antecipadamente em incredulidade. Porque se Jesus falou, olhe para as aves, elas não trabalham e elas têm o melhor, que dirás o seu pai que cuidará de você. E isso aqui não está falando que você não tem que trabalhar, está falando que mesmo que você trabalhe, a paternidade de Deus cobre a tua habilidade de trabalhar. Amém. E se uma porta fechar, o suprimento não para. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, seu inimigo. A palavra sóbrio é a palavra nefo, que significa estar calmo, ser moderado, controlado. Já conheceu alguém que quando está enfrentando alguma pressão descontrola? Não conheço não, vamos lá. Já conheceu alguém que quando está enfrentando um dia difícil come? Conhece agora? É a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. Alguém que está literalmente enfrentando um dia difícil, aí come chocolate, parece uma capivara dentro de casa, come tudo que vê, e chora e come, e chora de novo. Isso é o que? Descontrole. Concorda comigo? Isso é descontrole. Já viu alguém que quando enfrenta um momento difícil perde a cabeça muito fácil? Descontrole. Vixe, tô bom. É porque senão terça-feira vai estar cheio de xarope aqui na igreja. Porque uma vez eu fui tossir pregando, eu contei, eu acho que eu tinha 10 frasquinhos de xarope. O último que eu recebi foi xarope de aloe vera. Aloe vera não é a babosa? Horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu tentei engolir, a bicha grudou aqui, disse, meu Deus, eu vou engasgar. E o negócio descia, subia aqui. Porque você tá doido? Tá amarrado. Quem tá assistindo não precisa trazer, eu estou ótimo. Foi uma poeira. Só isso. Mas irmãos, presta atenção nisso aqui. Alguém que enfrenta uma pressão e perde a cabeça. Ou já conheceu alguém que não consegue controlar as palavras? Quando é afrontado, é o quê? Conhece alguém assim? Isso é o quê? Descontrole. Quando o apóstolo Pedro diz, olha, presta atenção, seja moderado e controlado, porque o teu inimigo não são as pessoas. Embora tenham pessoas que infelizmente dão lugar ao diabo para serem difíceis e ruins de conviver, mas os seus inimigos não são pessoas. Teu inimigo é Satanás.
Quem quer acabar com tua alegria é Satanás. Quem quer lhe ver padecer sem crer que Deus é poderoso é o diabo. Perceba que Pedro começa a ser de moderado, porque uma pessoa descontrolada não consegue enxergar nada. Nunca participou de uma briga não, gente? Amém. Alguém gritou assim várias, fiquei com medo agora. Graças a Deus. Mas irmãos, olha só, numa briga, numa confusão, a pessoa quando perde a cabeça fala um monte de coisa que não é pra falar. Não é verdade? Se tiver a panela de pressão, arruma pela cara. Se tiver uma cadeira, arruma pela cara. Só que depois que passa, vem um remorso. E aí fica pensando assim: eu não deveria ter feito aquilo. Porque a falta de controle lhe faz emprestar tua carne para o diabo. Glória. Aleluia. É hoje. Quando ele diz sede sensatos e vigilantes, é porque ele está querendo explicar qual é o alvo do teu problema. O que ele está falando aqui é o seguinte: ei, presta atenção. Você não está entendendo o que está acontecendo com você. Quem está lhe atacando é teu adversário. O nome dele é Satanás. São ataques invisíveis que você não consegue mensurar. Já enfrentou alguns ataques que você fala: meu Deus, eu não estou fazendo nada. Uma porta que fecha, é um negócio que não dá certo, é um cliente que não chega, é um dinheiro que some, é um negócio que desaparece. Você fala assim: meu Deus, as coisas que estão quebrando dentro de casa, meu Deus, o que é isso? Tá tudo bem, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, mas parece que só piora. É simples. É porque o diabo sabe quão perigoso você vai ser se você continuar buscando como você está buscando agora. Ah não, irmão, você perdeu de dar glória a Deus essa noite. O diabo sabe que você é um perigo. O diabo sabe quantas pessoas serão salvas através da sua vida. O diabo sabe como você vai ser uma bomba para destruir as obras dele aqui na terra. Tudo que ele quer fazer é desestimular você, porque ele sabe que ele vai ganhar muito mais com um crente decepcionado do que com alguém que saiu e voltou. Por quê? Quem sai sempre volta. Só não volta se morrer. Mas é verdade isso. Quem se desvia, você que é pai e mãe que está aqui, que o filho desviou, volta. Não existe esse que não se derreta ao Senhor. Só o incrédulo. E olhe lá, porque Paulo também era incrédulo até que se encontrou com o Senhor. Pá! Quem és tu, Senhor? Vai ser pregador. Pronto, acabou. Coisa linda. Só que ele fala o seguinte: sede vigilantes também. E a palavra vigilante aqui, irmãos, é a palavra grega gregório, que significa assistir, dar uma atenção a mais, ser cauteloso. Então quando ele diz: olha, presta atenção, seja moderado e gregório, atencioso quanto à sua vida. Não é para dar atenção à vida do outro, é para dar atenção à sua vida. Quer um conselho de pastor? Pare de ser crítico, porque a crítica sempre vai fechar os seus olhos para você, e você vai parar de ver o que tem que mudar em você, porque está sempre preocupado em ver o outro mudando, e no fim tu se acaba, porque o diabo vai para cima de você com tudo, porque você primeiro precisa cuidar de você. Quando você, quem gosta de viajar de avião aqui? Só isso, gente. É tão bom viajar de avião. E para você que nunca foi, eu profetizo que você vai. Ah, mas eu não gosto. Você vai de presente. Vão lhe presentear para ir para Dubai. Que chique, que delícia. Ah, se você não quiser, mande para cá, que eu recebo. Gente, eu amo viajar de avião. Eu gosto demais. Eu gosto muito mesmo. Muito, eu gosto muito. Muito, 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 muito. Eu chego no aeroporto, boto meu fone de ouvido. Eu tenho aquele fone que abafa os ruídos externos. Boto ele no maior volume, pastor que orando em línguas. Tacanamanaia. Raquei eu da fila. Irmão, pode estar acontecendo o que for. Só que tem uma coisa interessante no avião. Quando você entra no avião, você senta no seu banco, você coloca seu cinto, e o avião não sai logo em seguida.
O avião só sai depois que terminar a repetição dos padrões básicos para a decolagem. Aleluia. Você vai ouvir as mesmas coisas que ouviu no primeiro dia que você entrou no avião. E tem alguns que falam assim: ah, já conheço. São esses que quando o avião cai, morre primeiro. Gente, não é pra rir não, é verdade. Não, eu já sei tudo. Se passar mal, bota a máscara. Quando o avião cai, morre. É o primeiro a morrer. Por quê? Porque não dá atenção. Irmãos, e isso não é só no avião não, viu? Em casa também. Compra uma TV, não lê, como monta, passa uma semana montando. Quando vê, ah, era só isso? Era, mas não leu. Tudo bem, isso é uma cultura do baiano. Eu também não gosto de ler muito as coisas não. Porém, no avião, se você não fizer isso, se der ruim, você morre. Porque no avião diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto da aeronave. Antes de você pôr no outro, ajuste ela em você primeiro. Você não vai conseguir salvar ninguém se você não está salvando a si primeiro. Você não vai conseguir transformar ninguém se você não deixa Deus trabalhar em você primeiro. Oh, glória a Deus. Quando ele diz sede sóbrio e vigilante, o que ele está falando é: você tem que dar atenção de como anda a tua vida. Porque o diabo não está brincando em querer acabar com a tua história. Ele vai tentar diariamente destruir você. Então, antes de você se preocupar em fazer a vontade de Deus lá fora, dê atenção como é que anda a tua vida aí dentro, irmãos. Olha como é que está tuas orações, teu nível de perdão. Aleluia. Aí ele diz: porque o diabo, seu inimigo, anda ao redor como um leão. O diabo não é leão, é como se fosse. Mas pastor, obrigado, é isso aí. Por que como se fosse? Porque você já viu como é que o leão anda? Você sabia que nas patas do leão, o leão e o tigre são os únicos felinos da espécie que tem um tipo de amortecimento nas garras, que ao andar ninguém consegue ouvir que ele está presente? Sabia disso? Sabia não? Animal Planet, gente. Animal Planet ajuda, assiste. Mas é verdade. Perceba que no reino animal quem caça são as leoas, né? Não é verdade? Então aí as leoas. Deus abençoe vocês. Eu não vou trabalhar mais. Tô brincando. Mas perceba, quem viu aquela história da onça pintada que matou aquele rapaz aqui no Brasil? Vocês não viram não? Do caseiro que morreu? Você viu? Eu lendo um pouquinho a história, fiquei impressionado com aquilo. A onça primeiro marcou os passos daquele homem e ela atacou ele sem ele perceber. Porque esse grupo de felinos tem uma camada a mais de amortecedor nas patas que ninguém consegue ouvir enquanto eles estão andando. O que Pedro estava falando foi isso aqui: o diabo, seu adversário, anda ao redor como um leão, estrategicamente, silenciosamente, indetectável, bramando, procurando a quem possa devorar. Não é devorando, é procurando a quem possa. Então só vai ser encontrado se alguém se apresentar disponível para ser caçado. E quantas vezes nós, sem perceber, irmãos, estamos nos apresentando como carne no açougue para o diabo? É verdade. Porque não estamos dando espaço a Deus para trabalhar em nós, porque ficamos agarrados a algo chamado orgulho e ego. Deixa Deus trabalhar na tua vida. O que você viveu até aqui não se compara. Deus tem muito mais para você. Agora,
existe uma fase na sua vida que você vai precisar dar lugar para Deus trabalhar em você aí. Fique atento, porque Ele está procurando você para que possa devorar. Aí no versículo 9 ele diz: resista a Ele, resista-o, firme na fé. Não é firme no choro, não é firme na lamúria, é firme aonde? Firme na fé. Resista ao diabo, firme na fé. E essa palavra firme aqui, no grego, é a palavra estéreos, que significa, que interpreta-se rígido, constante. Ou seja, o diabo odeia as pessoas constantes. Aleluia. Quando Pedro diz resista-o constantemente, porque o diabo odeia quem persevera, o diabo odeia quem é constante. É por isso que, se por acaso você está numa fase da sua vida que infelizmente você está percebendo o diabo lhe atacando, volte para este lugar da constância, cate os cacos da sua história, peça perdão a Deus e recomece. O diabo odeia quem se arrepende e recomeça, mas ele não pode encostar em quem recomeça. Irmãos, não é pecado, já aconteceu comigo também. Quem nunca? Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu vou desistir de tudo. Que nada. No início eu ligava para a Lene e dizia assim: ó, quer saber de uma? Eu vou sumir, eu não quero mais. Que nada. É uma pregação, agonia, o pessoal persegue. Irmãos, chorava a noite inteira. No outro dia acordava de manhã, parecia que nada tinha acontecido. Aí eu ia para um culto, visitar numa igreja. Chegava no culto, vinha alguém: ei, tá na panaia, eu sou contigo assim, ó, e não vai desistir nada. Eu dizia: pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Mas irmãos, esse perseguir no bom sentido de Deus para te alcançar, é porque Ele te ama. Esse negócio de Deus colocar a gente no teu caminho para te ajustar, é porque Deus te ama. Esse negócio de vir gente com palavra dura que dói em você, que dá vontade de você dar um murro na cara da pessoa, mas ela está falando a verdade, é Deus te amando. Amém. Porque o diabo sabe, irmãos, que Deus sabe que o diabo não brinca. E é por isso que Ele está te dizendo: o diabo, teu adversário, armando contra você, resista a ele firme, resista a ele constante. Quer um conselho? Começou uma ideia, avança. Começou com um projeto, continua. Não quer dizer que porque fracassou hoje que vai dar errado amanhã. O jogo pode virar. Amém. Começou estudando para uma prova, continua. Vivemos hoje na era dopaminérgica. Tudo é criado justamente para nos colocar nesse lugar, no vício de dopamina, para ficarmos presos em um celular 24 horas por dia, nos sabotando. E esse se auto-sabotar muitas vezes vai impedir o plano de Deus de se cumprir na tua vida. Porque de repente Deus deu ideias, projetos, mas você é inconstante. Ninguém pode confiar em você, que você desiste rápido. E Deus não está atrás dos equilibrados num bom currículo. Deus está atrás dos corajosos e dos constantes. Você pode de repente pensar assim: eu sou uma pessoa comum. Deus ama levantar do monturo necessitado. Não tem uma canção que assim: eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer e todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi. Não é pra tocar não, pô. Mas irmãos, essa canção tem uma coisa engraçada. Claro que essa parte da vingança não está certa. Você está aqui? Você não tem que prosperar para se vingar de ninguém. Um conselho: quando você querer prosperar para dar resposta a alguém, você para de prosperar.
Agora, quando você entender que Deus tem um propósito com você, nada vai impedir você de prosperar. E vou me ousar a falar, este ano as coisas mudam de lugar para a tua vida. Eu declaro sobre tua casa que as coisas mudam de lugar este ano ainda. Até dezembro você vai testemunhar como Deus mudou as coisas de lugar. Você não vai ficar refém da sua história no passado. Quem ficou lá, ficou lá. Você agora está numa nova temporada. É uma nova fase. É um novo tempo, irmãos. Aleluia. Agora, entenda o seguinte: você precisa ser constante. Não desistir. Não desistir. Está doendo, mas continua. Está difícil, continua. Dificuldade não é carta branca para soltar as cordas. Dificuldade é oportunidade. Aleluia. O diabo anda procurando alguém para devorar. Eu não vou ser presa. Ah, não vai ser não? Mas pastor, então como é que eu resisto o diabo firme na fé? O seu comportamento ao longo da sua trajetória de fé mostra ao diabo a tua constância. Tem irmãos que está tudo bem quando o dinheiro está na conta, aí paga tudo, mau humor. Mas meu Deus, tem que pagar. Não, é muito difícil. É difícil, é um prédio grande. Para você é fácil. Você é filho de Deus. Você vive numa aliança de superiores promessas, irmãos. Então, em nome de Jesus, dê atenção a esse lugar da constância. Como é importante dar atenção. Porque às vezes, irmãos, uma coisa que veio para nos combater contra nós acabou nos tirando desse lugar de estar constante. Mas você tem misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico é outra oportunidade. Deus dá para você outra oportunidade de recalcular a rota, de se manter em fé. Se manter em fé tem alegria, irmãos, tem expectativas. Tudo isso é comunicado para o diabo, porque eu nunca vi alguém que anda pela fé sem expressar que anda pela fé. Geralmente alguém fala assim: mas pastor, por que vocês aqui celebram tanto e pulam tanto e correm tanto? Eu digo que toda igreja tem cultura. Esta é a nossa cultura. E você que é dessa casa, você vai entrar nessa cultura, porque aqui nós comemoramos a palavra. Irmãos, a melhor forma de você se manter em fé é ver o outro comemorando e você comemorar junto com ele a palavra. Eu nunca fui no estádio de futebol. É porque eu não gosto, tá? Aleluia. Ainda mais agora que o Vitória tomou 8. Aí eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou Vitória, irmão. 8. O Vitória tomou 8. O Bahia tomou 4. Hoje. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, aleluia. Ai, chega, engasguei. Tá tendo jogo do Bahia agora, hein? Ó, quem tá com o jogo ligado aí, desligue, viu? Desligue. O Bahia já tomou 4, desligue. Nem pra vir mais 4, 8 também. Ai, ai. Desde que essa brincadeira acabou. Irmãos, eu não, brincadeiras à parte. Você é Bahia, é? Sai da minha igreja, bora. Gente, e que alegria para nós brincarmos assim. Isso é ser igreja. Irmãos, brincadeiras à parte, quem aqui já foi no estádio? Fonte Nova, Barradão, sei lá. Eu nunca fui. Por uma questão de não gostar. Eu não sou muito fã de muita muvuqueira. Começa a negócio, tô me empurrando, me larga aí. É verdade, eu não gosto não. Mas tudo bem. Letícia, irmão, ontem não foi pra marcha porque não deu.
Porque se desse ela tava lá na marcha, ó, eu sou de Jesus, eu sou de... Ela ama isso aí, eu não gosto. Vou pro lugar, começa a pessoa apertando, cheiro de sovaco azedo, eu não gosto não gosto. Só que, irmãos, você já viu o calor do estádio? Eu já vi assistindo e eu me arrepio todo. Quem já foi lá disse que é um negócio eletrizante. O povo tá lá, eles estão celebrando o que, irmãos? A vitória do time que eles amam. Só que quando acabar ali, ninguém aumentou de salário, ninguém foi salvo, ninguém foi curado, ninguém mudou de vida, ninguém teve casa transformada, ninguém teve casamento restaurado. Mas se tivesse outro jogo no outro dia, eles estariam lá, tirando a camisa, somos da turma, ou qualquer outro time que quiser. É o que eu sei, eu não sei de nada. Eu torço para quem tá ganhando. O Bahia tá tomando 4 gols. E eu oro agora mesmo. Gente, olha só. Os irmãos tudo repreendendo. Olha. Irmão, por que a gente celebra? Escuta. Outra coisa interessante, a Copa do Mundo. Quem gosta de Copa? Copa hoje não presta mais. Mas quando eu era criança, eu era obrigado a pintar a rua. Meu pai dizia, não, você vai pintar. Eu dizia, não, eu não quero, vai. E a gente pintando a rua de verde e amarelo. Aí os meninos tudo pequeno, bandeirola. As famílias se reúnem. Quem se odeia se ama. Por quê? É Copa. Depois que terminar a Copa a gente briga. Mas irmãos, quando o time ganha, a celebração não é de um só. Todo mundo está celebrando com expectativa a vitória, o sentimento que tem quando a bola entrou numa rede, irmãos. Mas quando a TV desliga, vai todo mundo dormir, vai trabalhar no outro dia, ninguém teve transformação nenhuma, ninguém recebeu nenhuma visitação divina, ninguém teve um casamento restaurado. Como é que nós podemos baixar o nível diante da palavra? Como é que nós olhamos para a palavra e quando olhamos para a nossa história lá atrás, éramos quebrados, Ele nos consertou. Éramos tortos, Ele nos endireitou. Estávamos condenados, Ele nos perdoou. Estávamos sujos, Ele nos lavou com o seu sangue precioso. O mínimo que eu posso dar é comemorar esta palavra que mudou minha vida, irmãos. E isso você mostra ao diabo que você é constante quando você celebra a palavra. Irmãos, eu vou em qualquer lugar, pode ser uma criança pregando, eu vou celebrar com a mesma empolgação. Porque, irmãos, é a palavra sendo pregada. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu fui pregar há um tempo atrás em um povoado lá em Pojuca, em Catu. Como é o nome daquele lugar? Maringá. Pequenininho, irmãos. Uma casa aqui, outra casa lá no Arenoso, de longe. E os irmãos vinham de manhã de bicicleta. Tinha um irmão que vinha andando, sai de casa 6 da manhã, com a Bíblia debaixo do braço, assoviando, andando. Cheguei na igreja lá, pequenininho, de telha. Quando me deram o microfone, a senhorinha pensou, não, esses pregadores chique. Irmão, preguei que eu suava, eu arregalei o olho, fiquei doido. Aí uma senhora falou assim, ele é bom, viu? Ele é bom, ele agita, olha, ele agita. Irmãos, o que é isso, irmãos? A palavra. Eu não aceito chegar num lugar e ver um grupo de pessoas que estão ali reunidos e não conseguir pregar para eles o que mudou minha vida. Porque às vezes nós estamos crescendo, porque ficamos condicionados a maquiar quem nós somos para agradar alguém. Deus não lhe chamou para viver de máscaras. Deixa a palavra mudar a sua história. E você vai conseguir mudar o outro pelo seu exemplo. Porque as palavras contagiam, mas o exemplo arrasta. É ou não é, gente? Aí Efésios 6, versículo 11. E eu concluo com isso. Você foi abençoado? Glória a Deus. Como é que eu sou Vitória? Eu estava cantando a música do Bahia. Agora que eu me dei conta. Você tá... Pior, eu estava aqui no culto uma vez, um domingo à noite, que o Vitória perdeu, lascando a porrada no Vitória. O jogador do Vitória ali.
O bichinho baixava a cabeça, eu que nada! E que nada! Quando acabou o culto, veio Manuel PR. Se eu sabia que aquele rapaz que tá ali era jogador do Vitória, eu cheguei até perto dele. E aí, meu querido? Deus te abençoe. Você gostou da igreja? Eu gostei. Vem cá. Esse jogador sou do Vitória. Ah, que coisa linda. Vem aqui. Aquilo lá em cima foi só uma brincadeira, entendeu? Deixa pra lá. Mas, irmãos, deseje no seu coração experimentar a bondade de Deus na sua vida. Viva uma vida feliz, irmãos, animados. Quem foi que te disse que eu tenho tudo aquilo que eu quero? Não tenho ainda não. Mas isso não pode roubar a minha paz nem a minha alegria. A minha alegria foi o Senhor que me deu. Eu não estou condicionado às coisas desse mundo, irmãos. Amém. Meu sonho é ter uma igreja para 5.000 pessoas sentadas. Ainda não é a minha realidade aqui fora, mas aqui dentro já é. Mas eu me comporto como se já fosse, mesmo que eu não tenha ainda, irmãos. Que é um conselho: não pare de sonhar. Sonhar te deixa vivo. Mesmo que teu sonho seja montar uma lojinha. Ah, uma lojinha para quem é medíocre, para você é uma loja. Para de ficar refém do que você aprendeu quando era criança. Se tudo que você foi criado como cultura realmente fosse tudo mesmo essencial para você, você estaria muito mal do que já está hoje. Você vai precisar constantemente de renovação do seu entendimento, e de celebrar com a palavra, e de ficar empolgado com a palavra. E quando você está fazendo isso, está resistindo o diabo. Que ele tenta lançar um dardo inflamado contra você, não pega. Por quê? Empolgado com a palavra. Empolgado com a palavra. Animado com a palavra. Quando eu assisto muito aqueles cultos africanos, eu sou muito, eu fui muito influenciado e ainda sou pelos cultos africanos. Dr. Paulo Enesh, Pastor Adeboye, Pastor David Oyedepo, Pastor Chris Oyaklome, Pastor Biodun da Assembleia de Deus de Lagos, na Nigéria. Aqueles homens, irmãos, mexem com o meu interior. Eu assisto o culto, eu não sabia nem falar inglês. Eu aprendi, irmão, a falar inglês assistindo pregação em inglês. Os caras lá, yes, ok. E fui pegando essa influência, irmãos. Eu assistia os cultos, eu chorava, não entendia nada, mas eu chorava, ficava de joelho, e os irmãos cantando, meu Deus, derrama a tua glória em mim também, Senhor. Você pega a unção por influência. Quando eu vi aqueles homens, irmãos, Pastor Cris no ano passado, colocaram fogo na igreja daquele homem. Aquele homem estava terminando um templo para 55.000 membros sentados. Veio um grupo de muçulmanos e tocaram fogo naquela igreja. Eu chorei aqui do Brasil vendo a igreja pegando fogo. Uma semana depois, ele no púlpito com um sorriso no rosto. Eu dizia: Senhor, meu Deus, um sorrisão no rosto. E ele disse assim: me perguntaram ontem como é que seria daqui para frente. E eu falei: do mesmo jeito que foi de lá até aqui. Aleluia. Ele disse: as estações, no meio do caminho, você vai encontrar inimigos. Só que inimigos não para quem está segurando um plano. Aleluia. Aí ele falou: Neemias parou? Óbvio que não. E Josué? Também não. Davi parou? Não. E Paulo? Não. E Cris? Também não. E ele disse: pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Já viu aquele cantor? Tem um cantor africano chamado Rema. A galera mais nova aí sabe. Um cantor africano que ia vir cantar no Réveillon aqui de Salvador no ano passado, chamado, que a música dele foi a música da última Copa do africano. Você sabia, deixa eu te contar, que aconteceu esse ano. Ele foi visitar o pastor Cris com um cheque de R$1 bilhão. O pastor Cris ficou sem entender. Ele disse: pastor Cris, o senhor não lembra, mas eu lembro. Eu morava no Benin e meu pai foi morto na guerra civil. E a gente não tinha onde dormir. E o senhor mandou abrir a porta da igreja para que mamãe ficasse com os meus 8 irmãos e comigo. E ficamos lá até achar uma casa. E o senhor cuidou de nós. E todo dia o senhor dizia: você vai ser tão grande nessa terra, teu nome será ouvido no mundo inteiro. Então eu estou aqui para dizer ao Senhor: construa a casa de Deus maior do que o que era antes.
Você não tem noção do que Deus pode fazer com a tua história. Pare de olhar para o que você foi até aqui e achar que você é incapaz, porque o que Deus tem para você está lá na tua frente e é muito maior do que o que você vê agora, irmãos. Aquilo foi tão poderoso. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, porque o pastor quis receber aquele cheque na mão e a lágrima dele caía. E você acha que ele ficou como? Aleluia. Aleluia. Ele meteu uma dança, irmão, aquela igreja dançando, aquele povo. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa aqui? O que está faltando em nós então? Celebrar a palavra. Nós não vamos sair do lugar se não aprendermos a celebrar a palavra. Não estamos celebrando a nós, porque não há nenhuma força em nós. A nossa força vem do alto, a nossa ajuda vem do alto, o nosso socorro vem do alto, nossa alegria vem do alto, nossa paz vem do alto e mora em nós pelo Espírito Santo. Você precisa aprender, irmãos, a celebrar a palavra. Aí em Romanos, Efésios 6, 11, ele diz: vista-se de uma armadura só, de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme. Essa palavra firme é a palavra grega steme, que significa imóvel, inabalável. Imóvel, inabalável. Um crente tem que ser maleável só nas mãos de Deus, porque na mão de Deus você é um vaso e Ele é o olheiro. Mas na mão do diabo, nada de ficar maleável, rígido igual pedra, para o diabo não aguentar e soltar você. Ele diz firme, esteme, firme, para que você possa vencer as ciladas. Essa palavra cilada é a palavra grega metodeia, que significa envolvimento como mágica. Metodeia, métodos, artifícios, engano. Ou seja, aquilo que você está passando, na verdade, é desse tamanho. Mas se você dá atenção ao diabo, fica desse tamanho. Já viu aquele ditado, rapaz fulano faz tempestade em copo d'água? Tem irmãos que é tão desesperado que se junta com o diabo e faz duas tempestades. O diabo grita, ele grita junto. Ai! É verdade isso, irmão. Tempestade em copo d'água. Entenda, na maioria das vezes a crise é pequenininha. Na maioria das vezes o que está doendo é só um fiapo. Aí o diabo diz: vai morrer. Aí você começa a olhar pro dedo, dizer: meu Deus, está ficando preto. Meu Deus, o dedo está enrijecido, vai necrosar. Aí chega no médico, a enfermeira vem lá com uma pinça e tira. Era o quê? Uma farpa. Na maioria das vezes, isso é o quê? Ciladas, metodeia, artifícios enganosos. Amém? Você vai morrer, vai morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Eu tenho uma amiga, uma pastora, que um dia, ela todo dia que ela saía do banheiro, depois que ela fez 45, ela ia pro espelho e ficava. Todo dia. Um dia, ela no espelho, ela ouviu o Senhor falar com ela: quem procura acha. Ela disse: pastor, guardei. Ela disse: olha, eu guardei e falei: Senhor, não está mais aqui. Por que, irmão? Às vezes não tem nada. Às vezes deu um espirro, estou de Covid. Sai de perto de mim que eu estou de Covid. É só gripe, é só alergia. Vai confessar a palavra. Aleluia. Ah, porque alguém me olhou torto. Não, de repente essa pessoa tem o olho desviado mesmo. É verdade, irmão, o que eu estou dizendo. De repente a pessoa ela tem um problema. Aí você, não, aí ó, entrou na igreja e não falou comigo. De repente a pessoa está lá: Senhor, eu vou comer o que amanhã? Senhor, me ajuda. E você, ó para isso, fala com tudo, falsa.
E o diabo fica, isso mesmo, ela é falsa. Aí chega em casa, o diabo fica, tá vendo aí? E ela fala mal de você também. Eu sabia que ela fala mal. Aí manda o áudio, olha, vigia com fulana. Cheguei no culto, ela me olhou torto, ali tem. E outra, eu tô com a impressão que ela fala mal de mim. Não tem nada. Mas o diabo fica na tua cabeça, é isso aí, vai dar errado. Aí se inscreve para fazer um concurso. Aí começa a estudar. Aí chega o dia do concurso, começa a passar mal. Aí dá dor de barriga. Aí passa mal. Aí soa frio. Aí o diabo vai perder. Vai se atrasar, vai perder. Aí sonha que tá chegando atrasado. Aí acorda. Aí começa a chorar. Aí chega na hora da prova, dá tremedeira. Aí perde. Por quê? Porque deu atenção aos métodos. Essa palavra diabo aqui não está falando do título Satanás. Está falando do comportamento. Se você for olhar nos originais, são duas palavras gregas, que é dia e bolos, que forma a palavra diabolos, que significa aquele que lança insistentemente a mesma coisa como uma bola até que possa penetrar. Então o diabo é aquele adversário que está te observando daqui e vendo que você está empolgado com a palavra, vai para o culto todo dia, ama o Senhor, aí lança a primeira preocupação. Você não pegou ainda. Só pensou, mas amanhã eu volto. De novo. Terceiro dia, de novo. Quarto dia, você para e dá atenção ao que pensou. Porque aquilo que você dá atenção cresce. Se você pega uma planta ela e não rega, você não deu atenção. Se não dá atenção, ela morre. Mas se você pega uma planta, é uma semente, você planta, você rega, você aduba, deu atenção, desenvolve. Está aqui, gente. Deu atenção, cresce. Então, quando o diabo lança uma sugestão na tua mente, é só sugestão, não é verdade. Verdade é a palavra. Verdade é a palavra. É só sugestão, porque verdade é a palavra. Amém. E você precisa estar entendendo isso, que a verdade principal é a palavra. Eu ministrei na quinta-feira na reunião do Espírito lá em Pojuca. Antes de pregar, por dentro uma coisa, de manhã eu jejuei de manhã e nada, orava nada. Disse, cara, como é que eu vou pregar na reunião do Espírito? Eles pediram a reunião do Espírito e eu não tenho nada. E começou a me dar um desespero. Eu falei, não vou pregar não, eu estou na carne, sei lá. Porque eu jejuei, orei em línguas, mas nada. Entreguei o jejum. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era divino, aquilo era do diabo. E o diabo na minha mente, o pessoal não vai receber não, rapaz. O povo vai receber nada. Irmãos, antes disso vir para pregar, eu disse, diabo, é o seguinte, eu vou subir ali, cru ou cheio. Se eu subir cheio, Deus completa. Se eu subir cru, Deus enche. Aquela voz sumiu da minha mente. Irmãos, até hoje eu ouço que foi o melhor culto do Espírito que eles tiveram na vida deles. E irmãos que nunca tiveram contato com o mover do Espírito, as senhorinhas vinham assim, meu Deus, eu estou toda me tremendo, eu nunca senti isso, eu estou toda tremendo. A unção naquele lugar. Pessoas foram curadas naquela noite, gente. Por quê? Porque eu decidi fechar a voz do diabo para mim. Quer um conselho? Fecha a voz do diabo na tua mente. Ele vai sugerir. Quando ele sugerir, você fala para ele, essa é sugestão, eu não sou obrigado a aceitar. Porque diabo está escrito. Agora, se você não souber o que está escrito, você não vai poder combater o diabo. E é por isso que às vezes ele ganha de você, porque ele sabe quando você sabe que não está escrito. Ele sabe que você não sabe o que está escrito, então ele tenta contra você. Mas isso está mudando hoje. Você será fortalecido, grandioso na palavra. Quando o diabo se levantar, palavra. Levantou, palavra de novo. Para quê? Para que você possa vencer as ciladas do diabo. Próximo texto eu termino. Oxe. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
este motivo, vista-se de toda a armadura de Deus, a fim de que você possa resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis sem. Então qual é o segredo aqui, pastor? Batalhar até o final. Tem pessoas que não chegou nem na metade do caminho, está soltando a corda já, porque eu não aguento, porque é muito difícil. Você nunca vai aguentar se for na tua força. Paulo disse: Senhor, este homem aí da igreja de Corinto está me afrontando, e orou por 3 vezes pedindo que Deus o afastasse. Jesus poderia falar: Paulo, vai relaxar um pouco, dar um banho de água quente. Ele disse: Paulo, a minha graça lhe basta. Ou seja, a minha graça é suficiente, porque enquanto você sofre, a minha graça aperfeiçoa o meu poder em você. E quando você for fraco, é aí que tem força aí dentro, porque a força que você carrega não é sua, é sobrenatural. A força que você carrega é sobrenatural. A força que você carrega é sobrenatural. Eu declaro que você terá uma semana poderosa. Amanhã inicia setembro, e juntamente com ele vai iniciar a temporada do florescer na tua vida, na tua casa, na tua história. Aquilo que não floresceu até aqui, de setembro até dezembro florescerá. Aprenda a receber e segurar a palavra. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha muita coisa, mas ela recebeu uma palavra. Neemias recebeu uma palavra e reconstruiu um muro. Neemias conseguiu calar a boca da vergonha, porque só recebeu uma palavra. E você tem recebido tanta palavra e tem feito o quê? O louvor pode subir aqui, por favor. Fez tanto, recebeu tanto, e está fazendo o quê? Ah, pastor, eu não estou fazendo nada. Então o meu conselho para você hoje é: se você não está fazendo nada, deixa pelo menos Deus fazer em você alguma coisa. Deixa Ele modelar você, moldar os teus passos. Irmãos, essa é a minha oração diária. Senhor, que eu possa ser um exemplo de quem Tu és. Sim. Que eu seja um exemplo de quem Tu és. Que as pessoas possam ver o manifestar da Sua glória através do meu bom exemplo aqui da terra. Que eu possa continuar sendo ousado com a Tua palavra, pregando, para que as pessoas possam receber vida para elas. Você não foi chamado para andar baseado pelo jornal, mas baseado pela palavra. Amém.